Boa noite, meus amigos do GEL. A saudade é grande de todos vocês e desde já estou enviando um forte abraço para todos e espero que em breve nós possamos estar fazendo as nossas reuniões presenciais. Mas no dia de hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos estão usando a máscara, que é tão necessária quando estamos indo à rua? Todos estão lavando a mão todas as vezes que chegam da rua, né? E todas as vezes que pegam em objetos, né? Dinheiro, essas coisas assim. Está todo mundo lavando a mão? E é uma prática que a gente deve conservar o tempo todo para se proteger. Então, usar a máscara quando for à rua, só ir à rua se for necessário. Aqueles que são do grupo de risco, respeitar ainda mais essa diretriz de usar a máscara, de lavar as mãos, de usar o álcool gel, de se proteger de uma maneira geral, e os de risco, se possível for, só ir à rua se for muito necessário. Fora disso, não ir à rua. Agora, todos os outros, é claro, vão trabalhar, vão fazer as coisas normalmente, mas vão se proteger, né? Bom, então, tendo dito isso, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, que diz: não separareis o que Deus juntou. Foi me pedido para falar sobre o item 5. E o item 5, ele diz assim, ó: o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma, senão o que os homens fizeram. Então, meus amigos, é muito interessante a gente já saber que nós estamos falando do divórcio. Falou em divórcio, a gente pensa em quê? Em separação. Só que o que ele está dizendo aqui é que, na realidade, o divórcio é só para confirmar aquilo que já foi acontecendo, que já aconteceu de fato, né? A separação, ela já existe de verdade. Ela já foi consumada, o casal já se separou. O papel é só para que na lei civil, né, na lei dos homens, fique ali registrado que houve uma separação daquele casal que anteriormente estavam convivendo juntos. E o divórcio é uma realidade na vida de muitas pessoas, e de outras pessoas não é uma realidade, muito por diversos motivos, por questões financeiras, por questões de partilha, né? Muitos ainda moram juntos porque não tiveram coragem de se separar, outros porque acreditam de uma forma geral que o que Deus uniu não se separa, e aí ele acha que ele casou pela vontade de Deus. Mas aí a gente pergunta para você: a lei de Deus, ela é clara e dá a você algo chamado livre-arbítrio. Ou seja, através do seu livre-arbítrio, você escolheu uma companheira. Essa companheira que você escolheu, ao longo do tempo, é claro, há uma convivência. Quando essa convivência costuma se desenvolver de maneira a que vocês cada vez fiquem mais juntos um do outro, mais compreensivos um com o outro, é de certo que o casamento vai adiante. Porém, entretanto, devemos lembrar que há companheiros, né, que se unem, mas depois começam a se desentender, começam a brigar, começam a ter grandes dificuldades. Então, esses casais que costumam ter todo tipo de dificuldade, que chegam muitas das vezes à agressividade, né, a ser agressivos com palavras, né, e nós sabemos até que às vezes até passa disso. Então, Deus é bom e maravilhoso. E jamais gostaria de ver duas criaturas suas se desentendendo de forma a chegar ao despautério de brigarem, né?
as vias de fato, como se diz. Não é isso que Deus quer para os seus filhos. É evidente que se você está numa condição que não tem como conviver com o outro mais, a separação é o caminho. É o caminho da libertação dos dois. Da libertação, inclusive, da dificuldade, que pode ser uma agressão mais adiante. Então, não, claro que não. Não foi Deus que uniu. Quem uniu vocês dois foram as escolhas de vocês. Então, aquele casal que se uniu, que estavam juntos, mas que posteriormente, através da convivência, descobriram que eles não tinham em comum aquilo que desejavam, eles começam a sentir a necessidade de se desvencilhar um do outro. Então, sim, a lei de Deus, é claro, ela é permissível? É. A lei de Deus, ela é imutável. A lei de Deus diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E essa criatura que hoje está morando uma com a outra, está presa uma a outra, às vezes por um pedaço de papel, por uma lei que é lei do homem, lei civil, não é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. E a lei do amor, ela confraterniza coisas boas, ou seja, é quando o casal se compreende, se entende, se amam. Aí sim, quando o casal se ama, aí eles ficam juntos, não porque é uma obrigação, mas sim porque é uma satisfação, é uma alegria quando um vê o outro, é uma alegria quando um abraça o outro, é uma alegria quando um trabalha junto do outro, é uma alegria caminhar junto. Então, a lei de Deus, ela prioriza isso, que os casais possam se unir, mas que se unam, e ainda que seja a união de um resgate, e nós sabemos que estudando um pouquinho a gente vai descobrir que muitas das vezes os casais estão juntos para resgatarem. Né? Eu me lembro de uma passagem que Chico diz que ninguém está na vida do outro por acaso, que muitas das vezes ali naquele casal, né, há o resgate necessário para cada um. Então, às vezes é um resgate, mas mesmo o resgate tem que ser dentro da lei do amor. Mesmo o resgate tem que ser com compreensão, com a ajuda mútua entre os dois. Não há resgate onde um fica fazendo o outro sofrer o tempo todo. Não é assim que funciona. Deus é bom. E ele não quer ver o filho dele sofrendo, nem o filho, nem a filha, né? Os dois são filhos de Deus. Portanto, a esse casal, o que se preconiza é exatamente que eles possam desenvolver e que esse desenvolvimento seja através da lei do progresso, da evolução, mas se unificando, ficando junto, para vencerem junto as dificuldades. Na vida de um casal, costuma dizer que há uma guerra, né? É uma guerra com diversas batalhas. As batalhas, elas são vencidas. É claro que é muito difícil, às vezes, para um compreender a dificuldade do outro. E isso, muitas das vezes, faz com que os casais, às vezes, fiquem um pouco, fiquem com dificuldade um com o outro. Mas o que é a realidade é que também essa dificuldade deve ser, de alguma forma, de um dos dois, ela deve ser amparada para seguir um caminho de melhora. Bom, meus irmãos, esse capítulo é um capítulo que precisa ser estudado. É um estudo que num dia nós paramos lá presencial. Aqui o que eu posso dizer para vocês é que a lei de Deus é a lei do amor, e a união de um casal tem que ser através do amor. E quando a lei é essa, e quando nós compreendemos ela, aí sim, se vocês fizerem, né, se vocês se encontraram e acham que são a metade do outro, como costumam dizer por aí, então sim, então se existe amor, vai existir o companheirismo, vai existir a solidariedade entre os dois. E por isso eu peço a Deus que esse e todos os outros casais sejam abençoados, fortalecidos e sigam no caminho da evolução e do progresso
de todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu forte abraço e minha saudade de todos vocês.